Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos concedeu a misericórdia de termos vida em abundância, de sermos salvos, de sermos regenerados. Ele nos buscou, Ele nos catou, nós que estávamos no mundo, não é? Sem Deus e sem esperança, e Ele nos abraçou, nos perdoou e nos deu a possibilidade de sermos não apenas pessoas abençoadas, mas sermos abençoadores de vidas. Graças a Deus por isso. Amigos, quem quiser nos acompanhar aqui em 1 Timóteo, vamos fazer nossa reflexão. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Queria falar um pouco com você sobre dever de casa. Então, qual seria o nosso dever de casa? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Qual é a responsabilidade, cristã principal, básica, o primeiro degrauzinho que devemos subir como cristãos, isso no plano horizontal? Qual seria? Esse dever de casa, como Paulo ensina aqui a Timóteo. Porque aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, primeiro, já negou a fé, e segundo, é pior que o incrédulo. Essas são as palavras de Paulo. Então, para começar e de saída, se nós nos auto-intitulamos, nos afirmamos como cristãos, devemos ter esse cuidado com a nossa casa, e devemos ter essa integridade no âmbito doméstico. Isso é o mais importante. Mas, como eu estou falando, para sair, de saída, é importante que sejamos assim. Porque, na verdade, eu e você, já ouvimos, é uma história já de longa data, do cristão que tem essa dupla identidade, o que é, no mínimo, trágico. Quando as pessoas são verdadeiros heróis lá fora e em casa acaba assumindo a posição de vilão. Então, Paulo fala que viver assim é negar a fé. Negar a fé. Porque a fé, nós entendemos, e nós somos bem ensinados na comunidade sobre isso, ela primeiro tem que ter um efeito prático. Então, crer em Jesus Cristo não é cultivar um conjunto de boas doutrinas, não é conhecer a cartilha da comunidade da graça de como ser um bom cristão, mas o nosso testemunho doméstico, o nosso testemunho em casa, é o que no final das contas vai ter mais impacto. Porque, veja bem, nós somos seres, quando nos desenvolvemos como pessoa, e tudo que aprendemos é por repetição. Então, nós observamos, os filhos, eles imitam os pais. As nossas referências, por exemplo, de etiqueta e de educação, é a partir de um olhar das pessoas e das circunstâncias que nos circundam. Então, vemos como o mundo funciona e acabamos reproduzindo isso no nosso jeito de reagir a cada situação. Então, isso acaba sendo uma carga que nós carregamos. São as chamadas influências formativas. E acabamos assumindo as formas que temos a partir de experiências do passado. Então, em geral, quando você tem esse tipo de influência formativa, desse conjunto de valores que adquirimos dos nossos pais, do nosso contexto social, nós tendemos também a reproduzir isso em vários âmbitos e, sobretudo, na nossa casa. Uma dica que eu sempre dou, e na verdade é uma das mais conhecidas, e requentadas, na verdade, eu falo para os jovens: se você quiser começar a pensar um projeto de formar uma família, você tem que ver se esse candidato a cônjuge, como ele trata os pais, como é que ele é em casa. Isso por uma razão muito óbvia, porque, na verdade, nós não conseguimos ser, nem por um segundo, o que não somos. E no lar, na casa, é onde nós nos revelamos como de fato nós somos. É possível sim você ter uma alta performance com base num esforço pessoal muito grande e fora do ambiente doméstico, formar
né, um personagem, né, que seja assimilável pelas pessoas e que seja até elogiado e aplaudido. Mas em casa, em geral, esse papel não se sustenta se realmente não houver tutano no nosso caráter. E isso é a base de tudo, porque a fé, ela vem a partir de uma experiência íntima com Deus, né? Primeiro, quando você ora no seu quarto, você busca Deus em secreto. Então, do ponto de vista vertical, o Senhor já estabelece isso, e já denunciava por meio dos profetas esse pecado, né, do povo de Israel. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que significa isso? O que o profeta está dizendo é que é possível você ter uma postura do ponto de vista formal, né, e é possível exteriorizar condutas humanas que estão aparentemente alinhadas com a palavra de Deus, mas não ter um coração em harmonia com os princípios do Evangelho. Então é possível ter esse tipo de postura. Isso na oração, como faziam os fariseus, né, que faziam todo aquele alarde em torno, né, das virtudes pessoais, né, nós oramos, nós somos santos, somos homens de Deus, né, e também não apenas publicamente podemos fazer isso, né, mas na nossa casa, né, por mais que haja um esforço da nossa parte, se não houver uma regeneração, né, se não houver um encontro com Deus que realmente revolucione minha maneira de pensar e reagir, dificilmente eu vou sustentar, né, uma vida santa e agradável a Deus, também nos relacionamentos familiares. Então a base de tudo para não negar a fé é nós termos uma vida, né, santa e coerente a partir da nossa casa, né? Somos cotidianamente ensinados sobre isso na comunidade. A partir daí é que o Evangelho começa a difundir-se, né? Você deve lembrar daquela passagem do iníciozinho de Atos, que Jesus, quando ele comissiona os discípulos, né, e fala da missão, eles seriam cheios do Espírito Santo, ficariam na cidade e depois difundiriam a palavra. Jesus ensina que pregar o Evangelho, na verdade, ocorre em camadas, né, em tempos de expansão, né, em âmbitos de expansão progressivo. Então, você primeiro começa na Judéia, depois Samaria e confins da terra. Então, ele diz, vocês vão começar aqui em Jerusalém e depois vocês vão expandir, né, para a Judéia, né, e vão até os confins da terra. Então, também a nossa experiência é assim. Nós começamos a viver o Evangelho de uma maneira radical em casa, e aí de casa nós vamos expandindo para outros níveis de relacionamento, né? E vamos fazendo com que essa palavra, que já é uma realidade na nossa casa, por prática, por vida, possa também ser uma força, né, de propulsão do Evangelho transformador de Jesus Cristo. Porque o próprio discipulado, e quem está em célula sabe disso, né, ele já exige, já é um pressuposto, você cuidar bem da sua própria casa, como está escrito, como nós lemos aqui, para não negar a fé. Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, toda a nossa palavra, né, todo o nosso discurso acerca de Jesus Cristo, do Evangelho, ele não vai se sustentar. Porque se as pessoas se aproximarem de mim e de você, óbvio, né, vão notar que tudo não passa de uma farsa. Isso é muito, muito triste, né? E não pode ser assim, o Senhor não nos destinou para isso. Para não negarmos a fé, é preciso cuidarmos da nossa casa, principalmente, né? Das pessoas que estão mais próximas, como diz o pastor Horácio, do próximo mais próximo, que começa com a nossa esposa e depois os nossos filhos. Isso é muito importante, né? Veja, por exemplo, existem ensinos preciosos que nós falamos, né, e proclamamos na nossa casa, que independe de uma verbalização, né? Com todas as minhas dificuldades, né, e imperfeições, né, todos nós estamos no caminho do aperfeiçoamento, mas só para dar um exemplo, né, a minha filha mais velha, ela aprendeu sobre oração, né, de uma maneira não verbal aqui em casa, porque quando ela vai e me surpreende no meu escritório de joelhos orando, ela me encontra,
ela entendeu ali sobre a oração, ela sabe o valor da oração, né? Porque ela vê aquilo como prática. Então veja, existe, né, uma linguagem difundida na nossa casa que é assimilada pelas nossas crianças, pelos nossos filhos como esponja. Então é muito importante nós termos essa ideia de que existem, né, uma palavra circulante, né, não verbal na nossa casa, né? E esses sinais, né, eles são captados pelas pessoas, né? Então um gesto de amor, né, em relação e de respeito ao nosso cônjuge, né, é uma afirmação, é mais um tijolinho, né, para os nossos filhos, para as pessoas sob a nossa influência, no sentido de que o casamento vale a pena, que o casamento ele é algo importante, que ele é uma instituição divina, ou seja, os nossos filhos eles vão montando, né, o seu arcabouço de compreensão do que é ser família, a partir da soma de vários gestos nossos, né? E por isso que o discurso, muitas vezes, quando não se sustenta nessa prática, acaba criando essa cisão que eu falei, né? Honrar a Deus com os lábios, né? Coração longe de Deus, né? Meu pai e minha mãe são assim, esse é o discurso do dever, né? Na igreja, na sociedade, mas na prática não é assim. Então isso acaba criando, não é? Esses dois polos opostos, né? O ser e o fazer, né? O dever e o fato, como as coisas são, né? E isso, quando entra na cabeça das crianças, já põe, né, o Evangelho, né, e a palavra de Deus como algo que induz de alguma forma a dissimulação e a hipocrisia, né? Por isso que não raramente nós vemos filhos de pessoas religiosas, né, em algum momento da vida ter aquele insight, né, de falar, olha, isso aqui não serve para mim porque não funciona, não é assim, né? A vida não é assim, o que se diz sobre Jesus, sobre o Evangelho, no final das contas, não surte nenhum efeito prático, porque eu vejo isso na minha casa, eu sou um espectador, né, um infeliz espectador em casa, de que essa palavra, no final das contas, né, é algo até bonito e elogiável do ponto de vista só estético, mas não é poder, não muda nada, porque eu não vejo esses efeitos, né? E isso é a pior coisa que podemos fazer pelas pessoas mais próximas, né? Então, se não fizermos esse dever de casa, como disse Paulo, nós estamos negando a nossa fé. E segundo que ele fala, né? Ele diz que quem não age assim, não cuida dos seus, é pior que o descrente. Então, para cuidar da nossa casa, ao cuidarmos da nossa casa, né, ao cuidarmos das pessoas mais próximas, com respeito, com amor, com aliança, na verdade nós estamos tendo uma atitude mínima para não ser pior que o descrente. É isso que Paulo fala, né, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Você que entrou agora, você pode, né, acompanhar. Então, para não ser pior, precisamos fazer esse dever de casa, subir esse primeiro degrauzinho, né? Esse é o piso ético do cristão, né? Pelo menos na sua casa, né, ele ser cristão de verdade. Olha só, nós fazemos muitas coisas no reino de Deus com dons, com algumas habilidades, e algumas vezes sem essas habilidades, pela pura necessidade, quando ela surge, né? Só para dar mais um exemplo aqui, eu fiquei um tempo, muitos anos, por volta de 12, 13 anos, numa reunião de oração que nós tínhamos todas as manhãs na comunidade, e à noite também fiquei um tempo. O que eu fazia? Eu quebrava o galho, tocando um violãozinho, né? E tentando puxar um louvor, eu que sou desafinado. Mas eu estava quebrando o galho, então eu não estava fazendo com excelência, não porque eu não quisesse, né? Mas porque pela simples condição de não ter, né, essa capacidade musical, né? Mas existia uma necessidade, então eu estava ali preenchendo um vazio, um vácuo, né? E fiz isso. Não fiz com excelência, mas isso não importa. Aliás, importa se você puder. Agora, onde é que a excelência é mais importante? É na nossa casa. É na nossa casa. Então, seja herói na sua casa, mesmo que você não seja lá fora. Mesmo que você não seja lá fora. Mas se houver excelência, pelo menos na nossa casa, e a nossa preocupação maior, né? Mesmo servindo ao reino de Deus com o que nós temos, com as nossas forças, se não for, não é, lá essas coisas, se ainda assim eu e você formos uns pés de chinelo, né, ainda assim está valendo, porque estamos cuidando da nossa casa, não estamos negando a nossa fé, né, e não estamos sendo piores
que os descrentes, como disse Paulo, né? Tem um filme conhecidíssimo, né? Alguns aqui já devem ter assistido com certeza, que é O Poderoso Chefão, que na verdade é o filme, o grande filme, né? sobre máfia, né? De Hollywood, e influenciou vários outros. Aí tem um personagem do Marlon Brando, né? Chamado Don Corleone, que é uma figuraça, né? E o Don Corleone, ele é muito interessante porque ele é um mafioso que ele é implacável com os inimigos, né? Mas uma fofura como pai de família, em casa, né? Super carinhoso com os netos, com os filhos, né? Muito emotivo. Agora, gente, lá fora ele é, né, um facínora, né? Elimina os seus inimigos sem dó nem piedade. Então é um vilão lá fora, só que é um herói em casa, né? Só que às vezes o crente, o evangélico, o religioso, né? Ele na verdade é um Don Corleone às avessas, né? Porque ele fora é o herói, só que em casa, né, é um vilão. Então, se fosse para escolher, né, uma posição, é melhor você ser, né, uma fofura em casa do que ser lá fora, né? Então, às vezes a busca por imagem, né, e pela preservação de um cartaz acaba sendo idolatria, óbvio, né? Idolatria não é só você idolatrar a imagem, né? Uma imagem de gesso ou qualquer outro material, né? Essa preocupação excessiva com a própria imagem, né? Ela já é idolatria, né? E isso é a base, né, basicamente da hipocrisia, né? Na verdade é você ter o afã sempre de colocar um disfarce, não sei quem é de verdade, né? E o Senhor não quer isso para nós. Que o Senhor nos ajude a sermos coerentes, que possamos fazer essa lição de casa, subir esse primeiro degrau, né? Ter esse piso ético, né, mínimo, que é cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, ser coerente no Evangelho, né? Começando na nossa casa, fazendo, como eu falei, o nosso dever de casa, né? Maridos, como disse Pedro, ele precisa ter a vida comum do lar e tratar sua esposa, como diz a Bíblia de Jerusalém, né, como uma pessoa de constituição mais delicada, né? Não adianta o homem ser aquela porteira do rancho fundo, né? Usar 46 de ferradura em casa, né? Se não tivermos, né, a mesma suavidade e educação que temos fora, se isso não for importado para a nossa casa, né, na verdade nós negamos a fé, né, e somos piores que os descrentes, como está escrito, como nós vemos aqui. Então, e as mulheres também, elas não precisam, também está escrito em 1 Pedro, não precisam ter a preocupação de serem pregadoras para o seu marido não crente. Muito pelo contrário, isso pode ter até um efeito contraproducente, porque o homem tem esse orgulho bobo, né, de não querer se dobrar ao argumento, né, principalmente da esposa, né? Dificilmente um homem vai falar: você foi tão eloquente, você pregou as escrituras com tanta maestria e por isso agora eu me rendo aos seus argumentos e digo: você tem razão, então agora eu vou seguir o seu Jesus Cristo. Isso não acontece assim, não funciona assim. Qual é a dica de Pedro? Ele diz: vocês, mulheres, vão ganhar os seus maridos sem palavra, sem manifestação verbal, apenas quando eles observarem o procedimento santo de vocês em casa, quando eles começarem a perceber, né, o exemplo do Cristo em vocês no lar. Isso vai ter um efeito persuasivo poderoso, invencível, porque diante do exemplo, né, mesmo a pessoa mais vil, né, ela acaba tendo um pouco da sua nobreza despertada, né, e verificando por conta própria seu próprio erro, né, enfim. E aí sim a mulher vai ter uma chance de levar Jesus Cristo, né, ao seu marido não crente, por meio do seu procedimento e não por meio de palavras. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai nos municiar com todos os componentes de entendimento, né, sobre o casamento, sobre o nosso lar, sobre a maneira de nos tratarmos uns aos outros no nosso lar, né, de forma que a nossa casa seja realmente um mostruário de santidade e de graça de Deus, para que a partir dela, assim, o Evangelho possa se expandir de uma maneira coerente. Porque o contrário, né, o testemunho fora e o mau testemunho dentro, vai fazer com que vai apenas ser uma grande fábrica de escândalos para as pessoas, né, quando elas virem que, na verdade, não é bem assim, né? O Evangelho é bom, mas não é bem assim.
né? Convertido, né? Mas só que não. E isso é muito ruim, gente. Precisamos ser, né, quem somos, com os nossos erros e acertos, e clamarmos a Deus para que, principalmente, o Senhor mude, né, quem somos e quem somos na nossa casa e o papel que exercemos, né, como maridos, como esposas, como filhos, e aí sim teremos um testemunho poderoso quando essa mudança ela for perceptível, né, a partir da nossa vida doméstica. Vamos fazer o nosso dever de casa? Venha comigo, porque isso é o Evangelho de Jesus Cristo também. Em nome de Jesus.